Hello, students! I'm Gabriela Felix, your new English teacher. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Felix, a professora de inglês de vocês. Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre os personal pronouns, os pronomes pessoais em inglês. Do mesmo jeito que em português, os pronomes pessoais em inglês, eles são utilizados para substituir os nomes. Então, por exemplo, eu quero dizer que Gisele Bündchen is a model. Em vez de falar Gisele Bündchen, eu falo she. She is a model. Eu substituí o nome pelo pronome pessoal. E é exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Quais são os pronomes pessoais em inglês? Em inglês, nós temos dois grandes grupos para os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso subject e os pronomes pessoais do caso object. Nós vamos estudar detalhadamente cada um desses grupos. Os pronomes pessoais do caso subject são aqueles que indicam o sujeito de uma oração, o sujeito principal de uma frase. Quais são eles, teacher? Muito simples, olha aqui a lista. Os pronomes pessoais subject são I, you, he, she, it, we, you and they. Eu vou colocar cada pronome pessoal desse dentro de uma frase para você analisar melhor junto comigo. Então vejam bem, o pronome pessoal do caso subject, ele indica o sujeito de uma oração. Então, I am a teacher. Quem é a professora? I am a teacher. You are a student. Você é um aluno, um estudante. You are a student. He is a soccer player. He is a soccer player. She is a model. It is a cat. Hey teacher, afinal esse pronome pessoal it, ele serve para indicar o quê? Não tem o correspondente na língua portuguesa. Exatamente, essa é uma das diferenças entre o inglês e o português. Nós temos mais um pronome pessoal que é o it. Todas as vezes, turma, que a gente quiser se referir a um animal ou a um objeto, a gente usa o pronome pessoal it. Quando você quer se referir a uma mesa, você não pode falar em inglês ela. Quando você quiser se referir a um livro, você não pode falar ele. A gente, em inglês, tem um pronome pessoal exclusivo para animais e objetos, que é o pronome pessoal it, ok? Então, se você quiser falar sobre um cachorro, você fala it is a dog. Se quiser falar sobre a mesa, it is a table, ok? We é mais um pronome pessoal do caso subject. Nós. We are students. You are friends. They are doctors. Eles são médicos. They are doctors. Pessoal, preste bastante atenção. Mais uma vez, recapitulando, os pronomes pessoais, esses que estão aqui nessa lista, todos eles são do caso subject. Quando eles aparecem em uma oração, quando eles aparecem em uma sentença, eles indicam o sujeito dessa frase, ok? Então, eles sempre estão na posição privilegiada de sujeito da frase. Só que os pronomes pessoais, eles também têm o grupo do object pronouns. Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula que os pronomes pessoais podem ser do caso subject ou do caso object? Agora nós vamos ver o caso object. Teacher, por que nós temos os pronomes pessoais do caso object? Porque quando o sujeito ele sofre a ação que está descrita nessa sentença, sofre a ação do verbo, nós temos que utilizar os pronomes pessoais dessa segunda classe, do caso object, dos object pronouns. Quais são eles? Cada pronome pessoal do caso subject tem o seu correspondente no caso object. Por exemplo, I, no subject, tem o correspondente me. You, you.
he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Esses pronomes pessoais do caso object, todas as vezes que eles aparecem em uma sentença, eles estão indicando que eles sofreram aquela ação. São sujeitos que sofreram aquela ação. Portanto, na grande maioria das vezes, olha a dica, na grande maioria das vezes, os pronomes pessoais do caso object, eles vêm depois do verbo principal da frase. Então, nós temos a seguinte frase: eu liguei para ela. I called her. Quem foi que sofreu a ação de ser telefonada, de ser ligada? Ela. Então, se ela sofreu essa ação, então, no caso, você vai utilizar o correspondente do pronome pessoal ela, no caso, object. Ó, she seria o subject, mas ela sofreu a ação. Então, seria her. I, sujeito da frase, I called her. Eu liguei para ela. Nessa frase, o I está indicando o sujeito, o called é o verbo principal e her é o pronome pessoal do caso object. Object pronouns. Então, prestem bastante atenção, turma. Uma das principais dicas desse assunto é exatamente você observar qual é o verbo principal da tua frase. Se o teu verbo principal, se o pronome pessoal vem antes dele, isso quer dizer que ele é o sujeito da frase. Se o pronome pessoal vem depois dele, então ele vai ser o objeto da nossa frase. I called her. I called her. Eu liguei para ela, ok? Então, pessoal, só recapitulando, para que servem os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais servem para substituir um nome. Com base nisso, sabemos que os pronomes pessoais são de dois grupos. Os pronomes pessoais do caso subject e os pronomes pessoais do caso object. O que vai definir se você vai usar o caso subject ou o caso object é exatamente a position of the verb, a posição do seu verbo. Se o pronome pessoal indicar o sujeito da oração, ele vem antes do verbo principal. Então, você vai usar a coluna, aquela tabela dos pronomes pessoais subject. Se o pronome pessoal vem depois do teu verbo principal, então a posição dele é de objeto, ele está sofrendo a ação daquele verbo. Então, você vai usar a coluna, a tabela dos object pronouns. Então, só refrescando a memória de vocês. Vamos refrescar a nossa memória com a repetição dos nossos personal pronouns do caso subject. I, you, he, she, it, we, you and they. E também refrescando a nossa memória para os pronomes pessoais do caso object. Let's go! Me, you, him, her, it, us, you and them. Pessoal, nessa frase, I loved it. I loved it. Nessa frase, o I indica o pronome pessoal do caso subject, é o sujeito da oração. E o it? Esse it, eu estou falando do it, me referindo ao subject ou ao object? Fica a pergunta. Analisa aí a nossa frase. I loved it. Vem antes ou vem depois do verbo? Esse it é subject or object? Pensa. Se vem depois do verbo, obviamente ele está sofrendo a ação. Então, ele está no caso dos objects. Ok, everybody? Preste atenção. A nossa dica é o verbo principal da nossa oração. Ok? Se ele sofreu a ação, você vai colocar os pronomes pessoais do caso
object na tua lista, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e curtido muito a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os pronomes pessoais e até a próxima aula. Um beijo!